Olá, então seja muito bem-vinda. Aqui é a Dila Rei, hoje falando um pouco mais sobre as constelações sistêmicas, falando sobre inteligência emocional, sobre expansão de consciência. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre conflitos familiares. Muitas vezes nós somos vistos como os vilões da família, né? Nós temos problemas com todo mundo, nós temos desacerto e olhamos para as pessoas com quem nós convivemos. E internamente, na verdade, nós achamos que essas pessoas, meu Deus, que pessoas difíceis de lidar, esse povo é muito ignorante, esse povo não entende nada, briga por causa de tudo, eles não enxergam um palmo à frente do nariz. E nós começamos a entrar nessas dinâmicas de brigas, de confusão, porque a gente quer que as pessoas enxerguem as coisas que nós achamos que elas não enxergam, ou a gente quer que elas entendam um ponto de vista e elas têm opiniões ignorantes em relação sobre as coisas, e aí nós começamos uma briga, e é briga por causa de opiniões diferentes, briga por causa de política, briga por causa de que um vive desse jeito e isso não está certo, e o certo deveria ser do outro jeito, e aí o negócio vira uma confusão gigantesca. E muitas vezes, o que é que acontece dentro dessas situações e nós acabamos nos tornando os vilões da família? Às vezes nós nos olhamos e achamos que nós somos a pessoa evoluída, que nós somos a pessoa que tem a visão das coisas, que nós somos a pessoa que compreendemos as coisas, mas o resto das pessoas estão ali numa completa ignorância e eles não entendem nada. E essas pessoas, elas fazem coisas que não deveriam fazer, enfim. Mas por que nós temos essa visão? Porque em muitos momentos na nossa vida, dentro do nosso sistema familiar, nós assumimos algumas posturas, nós assumimos ali algumas personalidades. E dentro dessas personalidades que nós assumimos, muitas vezes está ali, vou colocar esse bonequinho aqui, está ali essa personalidade que a gente incorpora, que ela pode ser a personalidade da vítima. Então nós nos olhamos como vítima diante daquela situação, então nós somos os atacados, nós somos aqueles que recebem todas as injustiças da família, tudo acontece com a gente, então nós somos ali a incorporação perfeita da vítima. Muitas vezes, quando nós não somos a vítima, nós assumimos ali uma postura de heróis. Somos aquelas pessoas que queremos salvar todo mundo, que achamos que temos as soluções para todos os problemas, porque nós somos os entendidos, nós somos o que, se pudéssemos, resolveria tudo se as pessoas entendessem, mas o problema é que as pessoas não entendem. Então nós somos ali os heróis. E muitas vezes também nós assumimos uma outra responsabilidade, uma outra personalidade, né, que nós incorporamos ali o vilão. Nós somos aqueles que brigam com todo mundo, aqueles que é visto como chato, aquele que é visto de uma forma arrogante, mas na verdade nós somos vistos dessa forma porque nós queremos fazer com que as pessoas enxerguem aquilo que as pessoas não enxergam. E nós achamos que o resto todo que está lá, né, não sei se dá para ver aqui, o restante todo que está lá diante de nós, de alguma forma, eles são os ignorantes, eles são, na verdade, o fruto de todo o problema. Mas a verdade é que nós, eu, você, nós, quando assumimos algumas dessas posturas, nós é que estamos absolvidos pela pura ignorância. Porque, na verdade, nós só podemos fazer algo de bom para a nossa família, nós só podemos nos reconciliar com a nossa família, nós só podemos viver em paz quando nós conseguimos olhar para as coisas através de um olhar mais amplo, quando nós conseguimos olhar para as pessoas que pertencem ao nosso sistema familiar e deixar de fazer um juízo de valor sobre como as pessoas pensam, sobre como as pessoas se comportam, sobre a maneira como as pessoas vivem, e parar de achar que nós somos a vítima diante da situação, que nós somos um herói diante da situação, ou que nós somos um vilão diante da situação. Isso não compete para nós dentro de uma harmonia familiar. Muito pelo contrário. Quando eu olho para uma pessoa e acho que ela está cheia de ignorância, que todos os conflitos que eu tenho com as pessoas, isso é por causa da ignorância delas, isso é por causa que as pessoas são problemáticas, na verdade eu deveria ter a humildade de compreender que eu é que sou uma pessoa problemática, é que eu é que sou uma pessoa que tenho conflitos mal resolvidos, é que eu que carrego do meu sistema de origem de coisas que eu não consegui estabelecer harmonia dentro de mim, eu que carrego raiva, mágoa, carrego coisas que eu não concordo, carrego coisas que eu não aceito, e muitas vezes essa não aceitação ela vem de coisas que eu vivenciei lá no meu sistema de origem, que muitas vezes está ligado lá ao meu papai e à minha mamãe. E quando eu vivenciei conflitos nessa relação, quando eu tive coisas pelas quais eu passei, ou eu não passei necessariamente, mas eu era uma criança, e eu visualizei esses conflitos, internalizei essas questões, e de alguma forma eu tomei partido de algum dos meus pais, me colocando no meio deles, achando que se fosse eu faria algo diferente. Aqui eu já fiz uma postura de inversão de ordem, então eu começo a olhar para algum deles como sendo pequenos, e começo a me ver como grande nessa situação. E como grande nessa situação, não tendo uma compreensão sobre esses fatos, não conhecendo sobre as ordens que operam dentro desse sistema, eu sigo para a vida, achando que a vida deveria ser diferente, que as coisas não podem ser dessa forma, que isso que aconteceu aqui estava tudo errado.
e eu tenho uma imagem diferente disso tudo, mas isso ficou mal resolvido dentro de mim, e eu levo isso para as minhas relações com as pessoas. Então, quando eu levo isso para as minhas relações com as pessoas, eu começo a assumir estas posturas aqui. Começo a assumir uma postura de olhar para as pessoas e começo a achar que o problema está sempre nas pessoas, que as pessoas é que são problemáticas. Mas se eu tivesse a compreensão, se eu tivesse o entendimento de colocar as coisas nos lugares onde elas deveriam estar, quando o meu sistema está em ordem, quando eu consigo colocar os meus pais no lugar que são deles, quando eu consigo colocar as pessoas no lugar que são delas, e consigo ficar ali apenas com aquilo que é meu, este meu conflito com as pessoas cessam, porque eu me torno capaz de aceitar as pessoas como as pessoas são. Eu começo a compreender que por trás do ponto de vista desta pessoa aqui, por trás do ponto de vista dessa pessoa aqui que tem essa vida que eu não concordo, por trás do ponto de vista e das coisas que essa pessoa aqui faz, existe uma história, existe dinâmicas que atuam ali, que faz com que essas pessoas tenham esses tipos de comportamento. Então, quando eu olho para uma pessoa, eu não vejo apenas o comportamento que ela tem, eu não vejo apenas as atitudes que ela tem, eu não vejo apenas aquilo que as pessoas fazem de uma forma reducionista, mas eu consigo enxergar a dinâmica que atua por trás disso. Então, eu consigo compreender aqui estes comportamentos estão atrelados. E o meu olhar sobre essas pessoas, eles mudam, porque agora eu tenho um olhar mais amplo. Então, o meu julgamento, ele cessa. Os meus conflitos cessam. As minhas brigas cessam. E eu começo a entender que muitas vezes essa raiva que eu projeto nestes comportamentos que essas pessoas têm, que me incomodam tanto, que eu acho que deveria ser diferente, na verdade, antes eles nasceram em mim. Na verdade, estes conflitos, eles existem em mim. E eu estou, dia após dia, projetando nas pessoas a minha inconformidade, aquilo que a minha não aceitação, aquilo que eu não concordo e que muitas vezes não está nem relacionado à vida que eu tenho hoje, mas está relacionado a coisas que eu vi, que eu vivenciei, as crenças que eu fui adquirindo, as ideias, as opiniões e as concepções que eu fui adquirindo. Então, quando eu olho para essas pessoas, eu começo a reprimir estes comportamentos. Eu começo a julgar estes comportamentos. Eu começo a achar que tudo deveria ser diferente, que as pessoas deveriam ser diferentes. Mas, na verdade, não é as pessoas que deveriam ser diferentes. É eu que preciso mudar a minha postura interna. Então, essa raiva que você sente, essa indignação que você sente, esse incômodo que você sente em relação à ignorância dos outros, de onde isso vem? Onde essa não aceitação começou? Qual foi a dinâmica que você visualizou, que você interferiu? Qual foi a inversão de ordem que você fez, de inversão de papéis, que você perdeu o respeito por aqueles que vieram antes de você, por aqueles que têm o direito de pertencer, por aqueles que têm o direito de viver as suas vidas com seus emaranhamentos e que isso não tem nada a ver com você? Onde foi que isso nasceu em você e que de alguma forma você projeta nos outros e projeta assumindo esses papéis de quando você não está no papel de vítima porque você está sendo injustiçado por alguma coisa, a sua família fez coisas com as quais você foi injustiçado porque fizeram para outros e não fizeram para você, ou você assumiu a postura de herói, que você é a pessoa que salva todo mundo, você é a pessoa que tem a vida bem estabelecida, você é a pessoa que deu certo, e aí você assume a postura de herói, ou você assume a postura de vilão, que é aquela que conflita com todo mundo porque você é diferente, porque você cresceu, porque agora você é grande e os outros ficaram tão pequenos diante de você. Qual é o conflito que você precisa resolver internamente que faz com que você projete essas suas questões nas suas relações com as pessoas? Então é muito importante, quando nós temos uma visão mais ampla, nós olhamos para as pessoas de uma outra forma e entendemos que quando nós somos grandes de fato, quando nós somos uma pessoa mais evoluída, quando nós nos tornamos uma pessoa melhor, é quando nós abrimos mão do juízo de valor, é quando nós abrimos mão do julgamento, é quando nós estamos a serviço, porque aquele sim que serve é maior do que aquele que julga. Então, se você assume essa postura de julgamento, pare de olhar para as pessoas e para os problemas que você acha que as pessoas têm, ou para os problemas que você acha que as pessoas são, porque essa ignorância, na verdade, ela está em mim e ela está em você. E somente quando eu faço esse mergulhar para dentro, quando eu trabalho as minhas questões, eu posso me liberar disso e então assumir o meu papel e seguir em frente. Mas os conflitos com aqueles com quem eu convivo cessam. Porque agora eu posso ver a vida de uma outra maneira. E aquilo que antes me incomodava nos outros, não me incomoda mais. Não porque as pessoas mudaram. Não porque eu resolvi as questões com as pessoas, mas porque eu resolvi dentro.